Vamos aí para a terceira onda. Então, é um período de 24 a 49, acontecimentos importantes no anarquismo. Bem, também não vou ler tudo, mas é um período de crise econômica, né? Quebra da Bolsa de Nova York, a ascensão do nazismo na Alemanha, que vai reprimir duramente o movimento operário alemão. É um momento, além dos processos revolucionários, a gente vai ver, é um momento da Segunda Guerra Mundial, que vai influir diretamente na presença do anarquismo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, a ascensão da Guerra Fria, da lógica da Guerra Fria, e o momento da Revolução Chinesa, que começa em 49 e 50, tem seu auge. Bem, a gente vai ver aí outras experiências importantes para o anarquismo. Bem, em 28 a gente tem o anarquismo, ele continua nesse processo de fundação de entidades sindicais. A gente tem, fugindo também dessa visão que a gente está reforçando todo momento, eurocêntrica, a gente tem a formação de organizações importantes anarquistas na China, na Coreia, em Formosa, atual Taiwan, Índia, Japão e Vietnã. A gente tem a presença do anarquismo nesses locais. A gente tem a fundação da Associação Continental Americana de Trabalhadores, que vai reunir mais de 100 sindicatos em diferentes países, Argentina, Bolívia, Brasil, Peru, Uruguai, entre outros. A gente tem a fundação também da Comissão de Relações Internacionais Anarquistas. Essa comissão vai ser uma tentativa, no pós-guerra, de organizar o anarquismo internacionalmente. É uma rede de relações que envolvia mais de 30 países dos 5 continentes. Então, a gente tem presença do anarquismo depois de 39, depois do fim da Revolução Espanhola, em 5 continentes. Bem, esse acontecimento é um acontecimento histórico de grande envergadura para o anarquismo. É um acontecimento ignorado. De 29 para 31, a gente tem a Revolução na Manchúria. Esse é um livro recente do Emílio Crise, que é um pesquisador do Instituto de Teoria e História Anarquista, que ele vai falar dessa história um pouco esquecida, ignorada do anarquismo. Bem, o anarquismo está enraizado principalmente no campo. Então, há um processo revolucionário de transformação da chamada Prefeitura de Ximim numa estrutura administrativa socialista e libertária. É o que esses historiadores vão chamar da Comuna de Ximim. Então, lembrar que essa região da Manchúria é o que equivaleria hoje à parte, à Coreia, né? A Coreia foi dividida depois do fim da Guerra da Coreia, essa coisa toda, mas essa região da Manchúria, ela sofre a ação de diferentes potências. Ela ora está na mão dos russos, ora ela está na mão dos chineses, ora ela está na mão dos japoneses. É uma região que envolve conflitos imperialistas. Então, a gente tem o contexto da Revolução na Manchúria, é um contexto dessa luta anti-imperialista, principalmente contra o Japão. Então, os anarquistas vão incentivar a chamada Liga Geral dos Coreanos, uma estrutura que é autogestionária e que vai estar num território que compreende 2 milhões de habitantes. É uma região que é maior do que a região da Makhnovitina. Tem a participação destacada de Kim Jadin, o chamado Makhno coreano, uma figura importante. Então, a gente tem mais uma revolução com protagonismo rural e com influência do anarquismo nessa região, que vai ser derrotada, como todos os processos históricos da classe trabalhadora. Há ataques de outras potências, mas a Revolução na Manchúria é uma revolução importante para a história do anarquismo, que fica ofuscada com a Revolução Espanhola, que é a mais conhecida e é tratada como
excepcionalidade. Né? O Hobsbawm, no seu livro Revolucionários, vai dizer que esse acontecimento é uma exceção na história das revoluções, porque seria, segundo Hobsbawm e a tradição marxista, seria a única revolução de massas que o anarquismo protagonizou. A gente já viu que esse argumento, ele, para se sustentar, ele teria que apagar outros processos revolucionários. Então, lembrar que os anarquistas, 50 anos antes, fazem um trabalho muito intenso, tanto no campo como na cidade, vão construir uma central sindical, a Confederação Nacional do Trabalho, a CNT, que vai chegar a estimativas de 1,5 milhão a 2 milhões, um pouco mais, estimativas de pessoas sindicalizadas à CNT. Em 19, a CNT tem um congresso, se define pela estratégia sindical anarco-sindicalista. A gente tem também, paralelamente, atuando na CNT, uma organização chamada Federação Anarquista Ibérica. Na Coreia, a gente também tem a presença dos anarquistas, da Federação Anarco-Comunista da Coreia, que tem atuação, que também lembrar essa presença transnacional que ocorre tanto na Revolução na Manchúria, com anarquistas chineses, japoneses, que vão ter contato e eventualmente vão integrar a Federação Anarquista Comunista da Coreia, quanto na Federação Anarquista Ibérica, que é uma organização que reúne anarquistas de Portugal e da Espanha. A gente vai ter também a presença da Federação Ibérica de Juventudes Libertárias e a formação de uma série de milícias, né? A mais conhecida, talvez, a Coluna do Ruth, mas a Coluna do Ruth não é uma exceção. A gente tem a presença dos comitês de defesa, que são instrumentos armados da classe trabalhadora enraizados nos bairros. Há todo um debate organizativo em qual seria a função desses comitês. Presença forte dos anarquistas nas regiões mais industrializadas da Espanha, principalmente Catalunha, Aragão e Valência. Então é impossível falar da Revolução Espanhola sem falar da presença do anarquismo. Então, é um processo que começa, como eu já disse, 50 anos antes, cujo estopim vai ser a ascensão da República, né? A eleição de um governo de esquerda que vai sofrer um golpe militar liderado pelo general Franco, vai ser o estopim desse processo revolucionário. Lembrar que a CNT, antes mesmo da CNT declarar a coletivização do campo e a autogestão das fábricas, a base da CNT já se mobiliza para coletivizar as fábricas, ou seja, fábricas sem patrão, os serviços públicos, transporte, energia, saúde, né? Vão ser todos autogestionados. Bastava você ter o que hoje seria o equivalente a uma carteira de trabalho para você acessar. E na região que concentra 2/3 do país, vai ser a região onde essas coletivizações vão ser mais intensas. Então, 70% dessas indústrias vão ser coletivizadas, tanto no campo quanto na cidade. Lembrar que no campo, tanto a CNT quanto a FAI não obrigam o pequeno camponês, que tem sua pequena posse, a coletivizar a sua terra. Ele tem a liberdade de poder participar das coletivizações ou não, respeitando a pequena posse da terra e coletivizando os grandes latifúndios, socializando. Então, essa federação das coletividades agrárias vai reunir 500 mil de camponeses. É bastante poderosa e influente nesse contexto revolucionário. Vão ter iniciativas também de educação popular, né? Eles vão, por exemplo, abolir os orfanatos. O orfanato era uma prisão infantil, praticamente. Então, vão construir um novo modelo de educação que já era apontado nos anos anteriores da Revolução Espanhola. Então, a fundação do Conselho da Escola Nova Unificada, na Catalunha, e a Federação de Ateneus. É uma revolução que vai ser combatida pelo fascismo e pelo stalinismo. Eu não teria como aprofundar aqui, isso daria uma outra palestra, debater a Revolução Espanhola, né?
mas ela vai ser uma revolução que vai ser combatida por essas duas forças, e em 39 já é a ascensão do Franco e o estabelecimento de uma ditadura que vai durar muitos anos, né? E aí tem toda uma discussão em torno desse processo revolucionário que a gente não dá tempo de aprofundar aqui, mas é uma revolução muito importante para o anarquismo. A gente tem um outro acontecimento revolucionário também ignorado, que é o processo da Bulgária. Processo que começa nos anos anteriores, né? Como a gente tinha comentado, alguns anarquistas que participam da experiência na Macedônia vão levar essa experiência política para a Bulgária. Na Bulgária, os anarquistas vão formar a FAKB, que é a Federação Anarquista Comunista da Bulgária, né? Que ela vai protagonizar grandes experiências no sindicalismo urbano e rural. Então, tem uma influência grande na cidade e no campo. A FAKB também tem um papel de organizar um pouco a defesa militar daquele território, porque a Bulgária ela vai sofrer ela vai sofrer um golpe fascista nos anos 20 e também vai ter um governo stalinista que vai reprimir duramente os anarquistas. Então, no Congresso de 23, para vocês imaginarem um pouco a dimensão, a gente está falando de delegados, ou seja, de pessoas que representavam bases sociais mais amplas. A gente tem em 23 a presença de 104 delegados da FAKB e mais de 350 observadores, né? Eles participavam, a FAKB era composta por a presença em 89 organizações. E a FAKB vai adotar esse documento, que talvez o Felipe fale um pouco mais profundamente nos debates políticos do anarquismo, que é o documento da plataforma. Esse documento é muito importante porque ele ele não só organiza politicamente, faz um debate de organização política, como discute algumas estratégias revolucionárias para o anarquismo. Então, essa história que o anarquismo não pensa a transição revolucionária é completamente equivocada. A gente tem vários documentos antes desse período e também esse como documento mais importante, que vai pensar o processo revolucionário e vai analisar a sociedade de classes, a plataforma do Dielotrunda, que são exilados russos que vão se exilar principalmente na França. Então, a FAKB vai adotar formação da confederação, essa confederação rural, que em 31 vai ter 130 sessões. É uma confederação anarco-sindicalista, né, que vai contar com 40 grupos e também a fundação da Federação Búlgara dos Sindicatos, né? Para vocês terem ideia, o periódico da FAKB chega a uma tiragem de 60 mil exemplares por número, né? Hoje é difícil imaginar algum grupo de esquerda que consiga produzir atualmente 60 mil exemplares por número, né? Mostra alguma coisa. A FAKB vai se envolver, mesmo depois da repressão, numa guerrilha combatendo o fascismo, né? E contra a ocupação nazista do país. Aí já no contexto da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser combatida pelo fascismo e pelo stalinismo. Isso é algo que os anarquistas vão se deparar a todo momento. Tem que combater essas duas forças políticas. Outros destaques, não vou ler todo, mas chama atenção para a presença do anarquismo na China, fundação de sindicatos na China, chama atenção para o lançamento desse documento, da plataforma da União Geral dos Anarquistas, e também para a presença do anarquismo no Japão. Bem, outros destaques, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, o anarquismo também não termina na década de 30. Então, aquela história de que o anarquismo no Brasil acabou, foi encerrado na década de 30, ou pior, aquela historiografia um pouco mais antiga do fim do anarquismo em 22, está equivocada. Então, há a presença do anarquismo, inclusive formando oposições sindicais, aqui em São Paulo, sindicatos gráficos, no Rio de Janeiro, sindicatos trabalhadores da Light, nesse período, e também organizando grupos políticos anarquistas. Aí a gente pode imaginar um pouco com os dados que a gente tem,
que os anarquistas, mesmo com a crise, tinham organizações políticas estáveis, vão chegar a cerca de 200 membros em 48, e a tentativa é formar uma organização anarquista nacional. Bem, um balanço rápido dessa onda. O anarquismo, ele vai seguir atuante na Europa, na América Latina, na Ásia, e vai se deparar com esses dois inimigos, o bolchevismo e o fascismo, né? Lembrar que o anarquismo foi combatido pelos bolcheviques em todos os territórios onde o bolchevismo teve expressão. Os anarquistas vão protagonizar duas revoluções. Então, essa tese da excepcionalidade espanhola já cai por terra. Então, uma revolução na Espanha e outra na Manchúria. Vão também fazer alguns ensaios revolucionários na Bulgária, como a gente já viu. Esses exilados, como a gente está apontando aqui, a questão da diáspora, que sempre surge depois do processo de repressão, a gente vai ter a presença dos exilados espanhóis aqui na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Isso também vai ter implicações nos próximos períodos. Relações entre os anarquistas da Europa e da África. Então, tem disputas de concepções organizativas. Não vou aprofundar, o Felipe vai aprofundar isso. Então, há uma discussão de dois modelos organizativos. Uma plataforma e outra síntese, que seriam duas formas diferentes de organizar o anarquismo. É um debate muito profundo, não vou entrar aqui, Felipe vai tratar isso com vocês. Polêmicas em relação ao sindicalismo. Então, nesse processo, vão surgir anarquistas críticos do sindicalismo. Então, esses debates vão ser fomentados nesse período. Na Ásia, mas também no Japão. Todo país tem, minoritariamente ou não, algum debate crítico, os limites do sindicalismo, como é que isso acontece. Então, é um debate que ocorre nesse período. Então, para a gente fazer um balanço desses episódios históricos, bem, mesmo depois da década de 20, portanto, a gente tem a participação massiva dos anarquistas nas organizações sindicais. Então, a gente tem, nesse período, duas revoluções com protagonismo anarquista, os anarquistas com organização no nível político, ou seja, em organizações políticas anarquistas, e no nível social, fomentando sindicatos. Então, não há nada de espontaneísmo nessa proposta, gente. Há uma leitura concreta, uma estratégia concreta em relação a isso. A gente vai ter também debates e práticas coletivas autogestionárias de larga escala, da economia, influenciadas pelos anarquistas, na Manchúria e na Espanha. A gente também tem o problema da transição revolucionária, aquela crítica que o anarquismo sofre, que o anarquismo não pensa a transição revolucionária. Não listei muitos autores, mas a gente vai ter, nesse texto que foi entregue na apostila, a gente tem um texto do Badin, que vai falar exatamente sobre isso. Em algum momento ele toca nessa questão, tenta aprofundar. Outro anarquista também que fala da questão do problema da transição revolucionária. Isso não significa tomar o Estado, mas que toda revolução passa por etapas de acúmulo de força social, e o Diego Abad Santillan também vai fazer essa discussão. O grupo de Elotrouda, que é o grupo dos exilados russos, também produz uma extensa reflexão sobre isso. Então, há um debate profundo. Muitas outras militantes e outros também vão desenvolver esse tema. A gente tem, nesse período da terceira onda, revoluções que vão tanto mobilizar camponeses como também operários. Então, sujeito revolucionário que estava sendo construído nessas experiências vindo do campo e também da cidade. Então, aqui a gente tem um mapa. Reparem, e também o anarquismo, mesmo com a repressão do fascismo, a repressão do bolchevismo, né, e também das ditas democracias capitalistas, vai continuar com presença atuante nos 5 continentes, e com essas experiências revolucionárias que a gente já apontou, de vulto. Passando um pouco, a gente vai para a quarta onda do anarquismo.
É interessante que quando a gente responde a uma crítica que não toma em conta todos esses episódios históricos, a história é um pouco a seguinte: o anarquismo morre em 39, com o fim da Revolução Espanhola, e em 68, no maio de 68, o anarquismo retoma um fôlego para morrer novamente, né? Então o anarquismo está sempre morrendo. Em 2013, o anarquismo ressuscitou novamente, né? Essas concepções são concepções que se baseiam no senso comum. Elas não levam em conta todos os episódios históricos que a gente está falando. Então, para a gente sustentar uma posição dessa, a gente tem que negar todos esses episódios históricos. Então, a gente vai para a quarta onda, que é um momento, talvez, em comparação às outras ondas, onde o anarquismo está com menor força, mais fragilizado. É o momento da Guerra Fria, é o momento onde esses dois blocos econômicos, da União Soviética e dos Estados Unidos, vão um pouco dar as cartas do jogo na geopolítica internacional. É o momento da Revolução Cubana. A gente vai ver que a Revolução Cubana teve participação dos anarquistas também, para variar, vão ser reprimidos lá também. O momento da Revolução Industrial, dos anos 60, todos os debates que ocorrem no campo da cultura, da economia e da política nos anos 60, a influência da luta armada, a gente vai ver que isso também vai chegar no interior do campo político anarquista. É o momento, nos anos 70, de uma dura crise do petróleo, quer dizer, no período anterior se vivia uma certa pujança, principalmente na Europa, econômica, e essa crise vai trazer repercussões muito fortes, políticas e econômicas. É um momento também que seria o marco dessa onda, a queda do Muro de Berlim, né? A queda do desmantelamento da União Soviética, que vai marcar um pouco a diferença entre esse momento e o momento posterior que a gente vai ver. Então, ainda nesse período, onde o anarquismo supostamente não existiria, a gente tem algumas iniciativas relevantes. A gente tem a rearticulação da Internacional Sindicalista, né, que ocorre, ela é de 22, ela vai se rearticular em 51, vai contar com delegação de diversos países, né? Alemanha, Argentina, Áustria, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia. A gente tem também a fundação da Internacional de Federações Anarquistas, a IFA, que é uma internacional que existe até hoje, que defende essa proposta política da síntese, que vocês vão ver com o Felipe. A IFA tem bases na França e na Itália, mas vai ampliar suas bases para outros países, né? No primeiro congresso, com presença de anarquistas na Argentina, na Alemanha, na Áustria, Inglaterra e uma série de países. Noruega também, os países nórdicos, Portugal, Suíça. Tem uma central sindical fundada pelos anarquistas, a SAC, na Suécia, também é uma importante central sindical, existe até hoje, e alguns contatos minoritários na China e no Vietnã. A gente tem o processo da Revolução Cubana, como o processo da Revolução Cubana vai influenciar a esquerda do mundo inteiro nesse período. Então, a gente tem uma participação um pouco esquecida ou ignorada da presença do anarquismo nessa revolução, ainda que não majoritariamente. A gente tem presença do anarquismo nas guerrilhas, as primeiras guerrilhas contra a ditadura do Batista. A gente tem influência dos anarquistas na Confederação dos Trabalhadores de Cuba. A gente tem uma articulação de uma associação libertária, que era um grupo específico anarquista. Lembrar que a participação do anarquismo nas lutas anticoloniais. Então, o anarquismo vai ter uma participação significativa em Cuba, no período anterior, e também nesse processo revolucionário, a presença do anarquismo. Então, os anarquistas vão participar com esse sindicalismo clandestino da Confederação General de Trabalho. O governo vai reprimir fortemente os anarquistas e com o fortalecimento do castrismo, né, porque é importante diferenciar o que é o processo revolucionário cubano do castrismo.
são fenômenos distintos, os anarquistas vão ser reprimidos. Então, o anarquismo vai sofrer uma forte repressão em Cuba também. A gente tem a experiência histórica da Federação Anarquista Uruguaia, outra experiência histórica e completamente ignorada, né? Na história do Uruguai, da luta armada, é difícil de ignorar, porque a FAO tem uma presença importante. Mas a Federação Anarquista Uruguaia é formada em 56 e ela é parte do chamado coordenador, que é uma coordenação de grupos de esquerda. A FAO, junto com o movimento de luta armada dos Tupamaros, vai ser um dos primeiros grupos que fazem ações armadas urbanas no Uruguai. A FAO vai organizar um braço de massas dos anos 70 que se chama Resistência Obreira Estudantil, né? Esse braço reunia uma espécie de tendência que reunia estudantes e trabalhadores e vai criar o seu braço armado, que é a OPR 33, Organização Popular Revolucionária 33 Orientais, que fazia ações clandestinas, ações armadas, tais como sabotagens, expropriações, sequestros. Uma questão importante, a FAO ela vai ser fundamental na fundação da CNT. O nome da CNT, no Uruguai, não é um nome escolhido à toa. Reparem que é uma alusão à Confederação Nacional do Trabalho da Espanha, Central Anarco-Sindicalista, né? Uma homenagem. A FAO participa da fundação da CNT. Ela tinha cerca de 500 militantes na organização política e, a tendência reunia, o seu campo de influência reunia cerca de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras, né? Esse campo da ROI atuava dentro da CNT. A CNT, nesse momento, ela representa aproximadamente 400 mil trabalhadores e trabalhadoras. O Uruguai viveu uma conjuntura, a gente lembrar das ditaduras de segurança nacional, dos regimes militares que foram implementados com apoio dos Estados Unidos, né? O primeiro golpe militar no Brasil, um golpe feito com apoio norte-americano, um golpe feito pelo empresariado, organizado por parte do empresariado e setores civis da sociedade, né? E esse contexto latino-americano é propício para as ações de luta armada. Lembrar que a Revolução Cubana é uma referência importante nesse sentido com o debate do foquismo. Obviamente, esse debate vai chegar em países de realidades distintas e vai ser apropriado de maneiras diferentes. A FAO, por exemplo, lança um documento que se chama El Copei, que é um documento crítico do foquismo, que vai tentar se posicionar em relação a esse debate da luta armada. É muito interessante. Lembrar também, gente, a influência de um teórico anarquista que foi importante para a difusão de algumas propostas, o Abraham Guilhem, que é um teórico anarquista que, por exemplo, na Argentina, ele vai fazer algumas palestras na Argentina, ele lança alguns livros sobre a guerrilha e sobre a luta armada. Ele vai ser lido por algumas organizações, tais como o ERP, que é uma organização trotskista argentina, né? A FAO ela vai sofrer uma dura repressão, né? Aquela história, né, que o anarquismo, essa noção que engessou o anarquismo ali até 39, vai ignorar a presença do anarquismo nas lutas contra os regimes militares. Então a gente tem, não vou citar todos os países, mas presença do anarquismo com ações armadas nos regimes militares, argentino e uruguaio. Não está aí no slide, mas na Argentina se forma um grupo chamado Resistência Libertária, né? Que vai ter uma série de militantes desaparecidos, mortos, torturados. Então, a FAO ela vai ter uma influência importante nesse conjunto da esquerda e na CNT. Então, ela vai sofrer uma dura repressão do regime militar, tais como as outras organizações socialistas, e ela se reorganiza no final da década de 80. Então, esse é um episódio, tem alguns livros, mas é um episódio ainda mal estudado na história do anarquismo, tais como outros.
A gente tem a presença do anarquismo no maio de 68 francês, né? Bem, principalmente entre os estudantes. Então, lembrar do contexto do maio de 68 francês, ocorrem revoltas estudantis em diversas partes do México, chamar atenção para duas revoltas, a do México, que é duramente reprimida, vários estudantes mortos. Aqui no Brasil, o 68 brasileiro ocorre antes do 68 francês, né? Aí tem a morte do Edson Luiz, que era um estudante secundarista, vai ser assassinado pelo regime militar. A gente tem revoltas estudantis em diversas regiões, aqui na América do Sul, mas também em regiões da Europa. Principalmente greves estudantis que vão tentar se articular com ocupações de fábricas. Então, na França, tem uma greve geral, o governo ele sai da cidade, ele tem que sair da cidade, né? É uma revolta que abala a estrutura política naquele momento, e os anarquistas vão ter uma participação importante entre esse setor mais radicalizado, né? Lembrar que havia um grupo político anarquista, uma organização política anarquista chamada Federação Anarquista Francesa, que vai ter atuação nesse período. Então, é engraçado porque, fugindo um pouco do tema, né? Tem uma agenda política, tem uma foto do maio de 68, essa foto é uma bandeira preta, realmente. Aí tem algumas fotos que você não consegue ver se são pretas ou vermelhas. Havia uma identificação no anarquismo muito grande. Aí na graduação vi uma agenda com uma bandeira preta pintada de vermelho, né? Esses instrumentos de memória que ignoram esses episódios históricos de participação anarquista. Ou seja, até em episódios onde o anarquismo teve uma participação importante, por a gente ter esse engessado na nossa cabeça, essa tese de que o anarquismo morreu em 39, a gente pinta a bandeira preta de vermelho porque acha que o anarquismo não existia nesse período. Então é algo importante falar, porque é um episódio histórico importante para o anarquismo. Outros destaques, a gente tem, não vou falar de todos, obviamente, mas a gente tem a participação dos anarquistas em algumas experiências relevantes. Uma delas, a fundação do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionário, né, no Chile, teve participação dos anarquistas na sua fundação. Depois eles vão romper e sair. Havia vários MIR em diferentes regiões, diferentes países, mas esse MIR chileno tem participação dos anarquistas. A greve dos portuários, impulsionada pela Fórum, uma das maiores greves da história da Argentina, impulsionada por uma central sindical argentina em 56. Participação no Cordobaço, na Argentina, uma revolta popular que tomou a cidade de Córdoba durante alguns dias, duramente reprimida pelo Exército, com participação de algumas organizações políticas anarquistas, tal como a União Socialista Libertária. Presença do anarquismo em outras experiências, fundação da Resistência Libertária Argentina, né? Para vocês terem ideia, gente, o primeiro livro sobre a resistência libertária saiu há poucos anos. A gente tem um livro sobre a história da resistência libertária. Há muito a se pesquisar nesse campo da história do anarquismo. Outra participação na comuna de Gwangju. Isso foi um episódio importantíssimo, onde ali na região onde é a Coreia do Sul, depois de uma greve, uma repressão brutal a trabalhadores e estudantes, mais de 2.000 presos políticos da esquerda, a população vai se revoltar, vai conseguir tomar as armas e vai ficar naquela região durante um período. Vai ser duramente reprimida no contexto dessas ditaduras de segurança nacional incentivadas pelo governo norte-americano, vários trabalhadores assassinados e trabalhadoras. Então, é um processo com participação dos anarquistas também. Bem, outros destaques. Nesse momento, a relação entre sindicalismo e anarquismo, ela continua, o anarquismo, apesar de estar inserido nos meios estudantis em alguns países, continua tentando construir instrumentos sindicais, em alguns países consegue ser mais efetivo, em outros não. A gente vai ter esse período, um período de proliferação de organizações políticas anarquistas,
fruto de um debate do momento anterior. A gente tem a participação de anarquistas em processos de libertação nacional. Isso é outra coisa que é pouco estudado, pouco debatido, né? Em vários países africanos, presença do anarquismo nesses processos anticoloniais. A gente tem um processo de participação do anarquismo usando os instrumentos da luta armada. Por exemplo, na Espanha, a resistência, primeiro, com a derrota da Revolução Espanhola, já há iniciativas guerrilheiras nas montanhas. Tem um filme muito interessante sobre isso, que é o Labirinto do Fauno, não é isso? É um filme que fala sobre esse processo de maneira, usando um pouco da literatura fantástica, e vai falar desse processo das guerrilhas anarquistas que vão continuar, inclusive, durante o regime do Franco. Lembrado Salvador Puig Antich, que foi um militante, o último garroteado, o último condenado à morte no regime franquista. Ele vai participar de atividades de luta armada na Espanha. Na Alemanha, também, participação dos anarquistas. A Alemanha dá para explicar um pouco o surgimento do Black Bloc, a partir um pouco também dessa cultura da luta armada dos anos 60 e 70 na Alemanha. Processos de luta armada na Inglaterra, na França e também na Itália, onde os anarquistas vão se envolver. Então, não só na América do Sul, a gente também tem para países da Europa a discussão da violência revolucionária e da luta armada. Fazendo um balanço dessa onda, a gente tem a presença generalizada do anarquismo, porém com uma força mais reduzida do que os períodos anteriores. A gente tem debates importantes no campo da organização da estratégia sindical. Então, os anarquistas vão fazer debates muito ricos sobre isso. Então, é impossível você querer entender a contribuição organizativa do anarquismo do ponto de vista científico, histórico, apenas pegando, por exemplo, Proudhon ou Bakunin. Tem que entender que o anarquismo está ligado a contextos históricos específicos, onde essas discussões organizativas vão ser enriquecidas por essas conjunturas concretas. Então, a gente tem a participação em luta armada dos anarquistas. A gente tem também essas lutas armadas ocorrem ou em ditaduras de direita ou em regimes comunistas também. Por exemplo, a reativação de forma clandestina do exército revolucionário, que a gente viu protagonizado pelos anarquistas na Ucrânia. A gente tem também o período da nova esquerda, onde essas discussões de gênero, de raça, as discussões linguísticas, que a gente, a academia foi influenciada por isso, as discussões de ecologia, as discussões de sexualidade vão ser muito fortes nesse período. Os anarquistas também, e as anarquistas vão participar dessas discussões. Há uma rica tradição de debate em relação a isso. Nos Estados Unidos, vão crescer um pouco essas tradições que a gente chamaria de tradições estranhas ao anarquismo. Por que são estranhas? Não porque o pesquisador quer que essas tradições sejam estranhas, mas a gente trabalha com uma concepção de anarquismo que é fundamentada numa trajetória histórica que tem em conta essas 5 ondas, esses períodos históricos que o anarquismo se envolveu. Então, por exemplo, aí um pouco dialogando com a pergunta que foi feita ontem do John Zerzan, não é isso? Né? Então, por exemplo, vai crescer uma tradição um pouco estranha ao anarquismo, que é o abandono do classismo, o individualismo, o primitivismo, negação de toda a tecnologia, que há um material do Murray Bookchin, que é um anarquista norte-americano, que vai dialogar um pouco com essas influências. Então, vão crescer também influência de um anarquismo que não se propõe necessariamente defendendo uma transformação radical da sociedade, mas uma transformação pautada mais em valores
em um estilo de vida alternativo, etc. Um bom livro para isso é o livro do Murray Bookchin, que saiu pela editora Edra, Anarquismo, Crítica e Autocrítica. Também posições feministas. O anarquismo tem um debate. Aí, outra coisa também, para se construir, os debates que foram feitos, tanto de gênero, do anarquismo nas 5 ondas, quanto os debates étnicos, né? E, às vezes, a gente só pega os debates que foram feitos nesse período dos anos 60 e generaliza. Há uma tradição anterior de debate racial, de debate étnico, de debate de gênero. Por exemplo, saiu um livro, há pouco tempo, da história do anarquismo na África. Se começa a traduzir alguns textos de algumas anarquistas importantes que foram ignoradas na historiografia, esse momento é o momento onde isso emerge com mais força e há uma discussão muito forte no campo anarquista. Tentativas de síntese do anarquismo com outras ideologias, um pouco que o Daniel Guérin tenta fazer, um pouco a tradição que a gente chama de marxismo libertário, que é a tradição que tenta fundir o anarquismo com o marxismo, tentar fundir um pouco de situacionismo. Os situacionistas têm uma presença muito marginal no maio de 68, né? E na Europa há tentativas de fazer essa síntese. Então, esse momento é um debate muito rico para o anarquismo, por todas essas questões de gênero, étnicas, ecológicas, mas que há um contexto anterior, nos outros períodos históricos, de divergências, de debates, de propostas distintas para esse campo. A gente tem, nesse período que se difunde essa visão engessada que a gente tem, que a gente viu lá no início das sínteses marxistas. Depois de 56, se começa a produzir, no âmbito da abertura dos crimes do Stalin, na União Soviética, né, e do rompimento que isso causa em partidos comunistas do mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, vão ter militantes que vão sair dos partidos comunistas e formar outras organizações. Então, é nesse momento que, por exemplo, o Hobsbawm começa a fazer a crítica dele ao anarquismo. Ele lança o primeiro documento em 69. Mas esse período de 56 é um período que, inicialmente, o marxismo vai se preocupar mais com as correntes internas do marxismo, mas a partir de 68, com a presença do anarquismo mais visível em alguns países, essas teorias que a gente viu no início, de que o anarquismo é fundamentado no liberalismo, é pequeno burguês, não tem proposta de massa, que só na Espanha que o anarquismo se difundiu, é nesse momento, dos anos 60, que essas obras vão ser produzidas. Lembrar, né, que a União Soviética exportava literatura para o mundo inteiro em relação ao anarquismo, em relação ao marxismo e, portanto, também sua visão sobre o anarquismo. Também a gente tem, nesse período, um balanço que a gente poderia fazer, a mobilização de diversas categorias. Estudantes na França, trabalhadores urbanos no Uruguai, trabalhadores no campo, em Cuba. A gente tem também, em 57, a Conferência Anarquista Americana, que vai ser feita no Uruguai, reúne organizações anarquistas de diferentes países. Essa conferência, gente, é muito importante, porque ela desenvolve alguns métodos de análise da sociedade. Então, também um pouco, a FAO vai ter profundas discussões sobre métodos de análise da sociedade. Então, essa coisa que o anarquismo não tem teoria para pensar a realidade, não é bem correto. Ou que o anarquismo nunca teve uma discussão de gênero, também não é correto. Que o anarquismo nunca teve discussão racial, também não é correto. A gente vê como, nesse momento, há não só organizações, mas desenvolvimento por determinadas figuras do anarquismo de método de análise da sociedade. A gente tem também, nesse período, as ações coletivas do anarquismo estão ligadas ao mundo do trabalho. Então, são experiências que se aproximam de entidades de base sindical, manifestações
ocupações de fábrica, e todas essa experiência, esse caldo de experiência da classe trabalhadora. A gente vai ter também fundação de diversas organizações políticas anarquistas, ou seja, o anarquismo, a gente vê lá desde a Aliança da Democracia Socialista, na primeira onda, até esse período, como o anarquismo, em todos os períodos históricos, formou suas organizações políticas anarquistas. Então, há uma teoria da organização política anarquista, há uma rica discussão sobre isso, né, a ponto de ser formada uma internacional de federações anarquistas. Hoje há também algumas experiências transnacionais e internacionais do anarquismo. O anarquismo, nesse período, ele se mobiliza tanto nos países atrasados quanto desenvolvidos. Botei entre aspas porque esse é um conceito que a gente deve ter uma noção crítica, né? Atrasado em relação ao quê? Isso é uma discussão, né? Que ponto de referência é usado? Então, mas o anarquismo ele se mobiliza tanto nos países do chamado primeiro mundo, quanto em países periféricos. Então, aqui a gente tem um pouco o mapa dessa quarta onda, né, com a presença do anarquismo, o que está em preto, existente, o que está em vermelho, escuro e claro, informação ou pequenas redes, e o que está em branco, inexistente. Lembrar também que faltam pesquisas. Esse mapa pode ser preenchido com mais, usando alguns dados, a gente poderia talvez ter uma noção um pouco mais aprofundada. E agora? Tá, então agora a gente está fechando aí. Vamos para a quinta onda, que seria depois de 1990 em diante. Lembrar o contexto, o fim da Guerra Fria, o fim desse mundo bipolarizado. A gente tem o colapso da União Soviética, como isso traz algum caldo organizativo para o anarquismo também. Lembrar que os anarquistas tinham crítica à União Soviética desde que os anarquistas, as outras forças de esquerda começam a ser reprimidas e há o monopólio de um setor político sobre a revolução. Mas é um momento também de popularização da internet, de divulgação de novas tecnologias, aprofundamento de alguns debates também, e do atentado ao World Trade Center, que vai ter alguns impactos. Não sei se vocês... Hoje, eu ia falar isso logo quando voltei, mas preferi deixar aqui para o final. Não só o atentado ao World Trade Center, mas toda essa conjuntura política do pós-90, ela influencia o acontecimento em alguns países, né? Por exemplo, hoje há uma revolução em marcha no território do Kurdistão, não sei se vocês estão acompanhando, né? Uma revolução que radicalmente vem trazendo questões de gênero, questões políticas e questões econômicas, e a gente vai ver como isso tem um pouco, se liga a esse contexto e ao contexto anterior. Hoje, inclusive, morreram ontem, né? Foi ontem? Se foi ontem. 27 socialistas. O Estado Islâmico, né? Prefiro o termo ISIS, né? Que é mais... O ISIS, um grupo de extrema-direita, integrista, colocou uma bomba num centro socialista, matou 27 socialistas e também morreram 2 anarquistas nesse período na Turquia. Existem organizações ativas do anarquismo na Turquia e essas companheiras e companheiros que foram mortos e mortas estavam prestando solidariedade a esse processo revolucionário no Kurdistão. Bem, então vamos lá. Os anos 90, eles marcam esse processo da chamada Ação Global dos Povos, que inclusive teve mobilizações muito fortes aqui em São Paulo, né? O chamado Movimento de Resistência Global. Então, a presença do anarquismo nesses movimentos de crítica à globalização econômica e ao neoliberalismo. Então, me parece,
né, tendo esses dados, um pouco absurdo falar que o anarquismo defende o liberalismo. Se nos anos 90 em diante, ele tem como um dos principais papéis em diferentes regiões participar dessas mobilizações, dessa contestação global ao neoliberalismo. É o chamado movimento de resistência global ou antiglobalização, né? Então, essa luta contra o neoliberalismo capitalista vai se desdobrar em protestos em todo o mundo. Alemanha, Brasil, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros países. Aqui que aparece com mais relevo o Black Bloc. O Black Bloc já é anterior, né? Ele se forma no contexto da Alemanha, mas é aqui que o Black Bloc aparece de maneira mais evidente pela divulgação de mídia, essa coisa toda. A gente tem também, em 2001, 2005, a criação do anarquismo.net, é um site, né, que não é apenas um site, é um site que é uma primeira iniciativa de articular organizações anarquistas em diferentes regiões do mundo. Então, atualmente, o anarquismo.net conta com 33 organizações, né? Lembrar que essas organizações estão envolvidas em trabalhos sindicais, em trabalhos comunitários, em trabalhos estudantis, em trabalhos rurais e outras questões. Então, vai reunir organizações da África do Sul, Argentina, Austrália e muitos outros países. Em 2006, a gente tem uma experiência que o anarquismo participa, né, não de maneira hegemônica, mas tem uma participação, que é a Assembleia, que é a Comuna de Oaxaca. Né? Em Oaxaca, depois de uma greve de professores, há uma repressão muito grande do governo mexicano e donas de casa, moradores, sindicalistas, estudantes, vão criar a APO, que é a Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca. Então, esse prédio vai tomar os prédios públicos, vai expulsar o governo da cidade, o governo vai ficar fora da cidade de Oaxaca durante alguns dias, alguns meses, né, na verdade, 1 ou 2 meses. Eles vão tomar, por exemplo, rádios públicas, formação de organizações de mulheres, né? Você vê nos vídeos, tem um vídeo muito bom sobre isso, que é o Brad Will, Uma Noite a Mais nas Barricadas, mostra isso, como vizinhas e vizinhos formando barricadas nas ruas, tomando prédios públicos, formando organizações específicas, etc. A Comissão de Mulheres de Oaxaca, por exemplo, vai tomar rádios e televisões, vão ser produzidos programas de televisão e de rádio com a temática de gênero, com a temática da luta camponesa, com a temática dessas lutas que ocorriam em Oaxaca. Essa comuna vai ser massacrada duramente, ela não consegue se generalizar. Então, até hoje, processo repressivo no México. Também no México, essa semana, o assassinato pelo exército mexicano de militantes e de uma criança também, faz parte de todo esse processo repressivo que vem depois da aparição dos zapatistas, aparição pública dos zapatistas na década de 90, onde também vão sofrer, ali no sul do México, vão ser continuamente acossados pela repressão do governo mexicano. A gente tem, aí são fotos de experiências de massa do anarquismo. No Chile, há uma presença estudantil muito forte do anarquismo. Essa é a Frente Estudantil, Frente de Estudantes Libertárias e Libertários, né? A FEL, ela tem uma ampla base no Chile. A gente tem a Cruz Negra Anarquista na África, né? Lembrar alguns países da África, recentemente estão formando organizações políticas anarquistas, algumas já existem desde a década de 90, como a Frente Anarquista Comunista Zabalaza, que é da África do Sul. Bem, a gente tem também experiências de porte nacional, que, por exemplo, não ocorreram na história do anarquismo brasileiro nos últimos 100 anos, que é a fundação de uma coordenação anarquista brasileira. A coordenação anarquista brasileira hoje reúne
organizações políticas de 10 estados. Então, em 2012 foi fundada, é uma foto da reunião com apenas as delegadas e delegados da CAB, da coordenação. Ou seja, organizações em 10 estados, há outras se aproximando também, há o surgimento de outras organizações políticas anarquistas. Em São Paulo, uma série de organizações políticas anarquistas. No Rio de Janeiro, né, há outras organizações anarquistas. Há também a presença de táticas insurrecionalistas do anarquismo, que não necessariamente estão vinculadas a nenhuma organização, tal como o Black Bloc. Então, a gente vê como esse contexto é bem rico para o anarquismo. Aí lembrar das jornadas de junho de 2013, que talvez tenha sido o maior acontecimento dos últimos anos, uma luta massiva que se difunde pelo país. Acho que muitos das participantes e dos participantes provavelmente devem ter se engajado nesse momento, então eu não vou aprofundar muito, não vou falar sobre isso, mas a presença do movimento Passe Livre, a presença de anarquistas, há muitos anarquistas no movimento Passe Livre, as frentes de luta contra o aumento que foram criadas depois de 2013, né, com participação da militância anarquista. Então, uma das conquistas dessas jornadas foi a redução das tarifas dos transportes públicos em diversas cidades do país. Um breve balanço para a gente terminar e encaminhar para a conclusão seria, nesse momento, de 90 até o presente, continuidade na internacionalização do anarquismo, com uma influência minoritária no campo de esquerda, porém que ganha um impulso com o fim desse mundo socialista. A gente também tem participação determinante no movimento de resistência global, participação em episódios relevantes insurrecionais na América Latina, como na Argentina, em 2001, né, depois da crise argentina, a formação de vários movimentos de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas, movimentos de bairro, e na Comuna de Oaxaca, participação nesses novos movimentos, tais como o Passe Livre, crescimento de organizações políticas anarquistas, plataformistas e especificistas, o especificismo com uma tradição que vem ali da história da Federação Anarquista Uruguaia. O Felipe vai falar sobre isso. ênfase na necessidade de retomar esse protagonismo nos movimentos e lutas populares. Exemplos insurrecionalistas em alguns países, por exemplo, na Grécia, no Chile, na Itália, a gente tem a presença de ações insurrecionalistas do anarquismo, presença do anarquismo em sindicatos e movimentos sociais, né, dos mais diversos, em grupos de gênero, em movimentos sociais de bairro, em movimentos populares do campo, por exemplo. Esse é o período onde terminam essas guerrilhas anarquistas e e permanecem algumas questões que chegaram com a nova esquerda. Então, hoje é um debate, sem dúvida alguma, muito mais aprofundado sobre essas questões ecológicas, de gênero, racial, questões de debate do que seria um movimento social. Então, a influência da nova esquerda traz esses debates também para o interior do anarquismo. Bem, vamos lá. Aqui a gente tem algumas questões. Então, nesse período, presença forte em setores de trabalhadores urbanos e trabalhadoras e estudantis. Desenvolvimento e adoção de distintas teorias para explicar a realidade. Também não vou aprofundar isso, mas recentemente, final dos anos 90, desenvolvimento da teoria da interdependência das esferas, retomando o modelo de análise de algumas organizações anarquistas, tais como a Federação Anarquista Uruguaia, um modo de conseguir analisar a realidade, sem aquele esquema da infraestrutura determinando a superestrutura, como no esquema do marxismo mais vulgar, mais ortodoxo. Desenvolvimento de estratégias massivas de luta contra o neoliberalismo, ou seja,
o anarquismo desse período se forja, principalmente nos anos 90, nessa luta contra o neoliberalismo. Então, por isso, é um absurdo a gente falar, por exemplo, em anarcocapitalismo, porque até esse momento a gente tem a luta, uma presença grande da luta anarquista contra o neoliberalismo. Fundação de diversas organizações anarquistas. Não vou citar todas, mas coloquei aqui a FAG, porque foi uma das primeiras, fundada em 1995, Federação Anarquista Gaúcha, que traz essa tradição política anarquista do Uruguai para cá. A CAB, em 2012, mas há outras organizações, também não vou citar todas as organizações da CAB, Zabalasa, na África do Sul, etc. Também formação, criação de movimentos populares com influência do anarquismo. Também não vou listar, porque são vários, são muitos. Em cada estado há movimentos sociais, ou que os anarquistas estão dentro, ou que foram criados pelas anarquistas e pelos anarquistas. O debate do contrapoder e do poder popular. Contrapoder é um termo mais usado pelos sul-africanos, mas poder popular como uma concepção política de construção da autogestão econômica, do federalismo político, da autogestão social. Então, essa história que o anarquismo não tem concepção de poder é equivocada. O anarquismo tem uma concepção de poder, só que um poder popular e autogestionário, e não um poder dominador, dominação. O anarquismo não quer construir sistema de dominação. E presença dos 5 continentes. Aí, fechando a quinta e última onda, a gente tem o mesmo gráfico, a presença do anarquismo nesses 5 continentes. Vamos agora ir fechando a apresentação, de forma mais breve, os apontamentos conclusivos, que seria um pouco o resumo de tudo que a gente viu hoje, tentando dialogar com essa crítica que o marxismo fez ao anarquismo. Então, vamos lá, vamos retomar. Primeiro, então, o anarquismo no sentido panfletário da política marxista, nos eixos que a gente viu lá no início. O anarquismo, segundo esse marxismo, a esmagadora tradição do marxismo, eu estou falando do marxismo histórico, estou falando das variantes libertárias do marxismo, mas o anarquismo como uma doutrina pequeno-burguesa. Então, acho que a gente conseguiu ver minimamente como o anarquismo, as suas 5 ondas de história, tem preponderância na composição, quanto em suas práticas políticas, para uma ideologia surgida, inserida e voltada ao universo da classe trabalhadora. Então, em sua esmagadora maioria, em todos os períodos históricos do anarquismo, o anarquismo se abastece desse universo, se insere nesse universo e tem práticas políticas voltadas a esse universo. Segundo, a ideia do anarquismo como uma ideologia idealista, sem teoria para compreender a realidade. A gente viu o quanto isso também não é verdadeiro, usando um pouco os episódios históricos. Então, os anarquistas, eles, longe de defenderem um socialismo utópico, eles se mobilizaram e criaram estratégias e táticas para alcançar a revolução social. Havia uma discussão organizativa muito forte nas 5 ondas do anarquismo, como conseguir chegar à revolução social. Isso é um debate estratégico, isso não tem nada de idealista. Outra coisa, os militantes e as militantes vão produzir diferentes esquemas interpretativos para compreender e analisar a realidade. Então, não vou me aprofundar, mas, por exemplo, Rudolf Rocker, o anarquista, não há unidade no anarquismo em relação a esses esquemas interpretativos, como no marxismo, porém, há diferentes modelos interpretativos. Rudolf Rocker, por exemplo, anarquista alemão, vai usar um modelo, o Malatesta usa outro modelo, o Bakunin, uma interpretação possível, que ele usa um modelo diferente do modelo do Rocker e do Malatesta, e por aí vai. Então, o anarquismo tem ferramenta para compreender a realidade, sim, mas é uma ferramenta diferente da do marxismo. Tem diálogo, mas tem diferença. Segundo, a tese
do anarquismo como uma coisa individualista ou liberal. A gente viu aqui que não há nada que se sustente nessa afirmação. A gente viu como as estratégias individualistas do anarquismo, elas jamais foram hegemônicas na história, nessas 5 ondas. Há presença do individualismo no anarquismo? Há, de maneira minoritária. Há, inclusive, um combate permanente do anarquismo ao individualismo. O Kropotkin, por exemplo, vai lançar vários textos contra o individualismo. E outros, muitos outros, e outras. Os anarquistas jamais defenderam a sociedade liberal. Então, pelo contrário, a luta contra a política burguesa é parte importante da história do anarquismo, uma parte fundamental. Então, o anarquismo não defende, nunca defendeu, nesses 5 momentos históricos, alguma coisa que se aproximasse do liberalismo. Se a gente usa uma análise etimológica do anarquismo, a gente consegue, né, distorcer esses dados de uma forma que consiga encaixar numa ideologia liberal, mas a gente viu que não há nada de liberal nessas estratégias. São sempre estratégias coletivas. O anarquismo como uma ideologia espontaneísta, contra a organização. Como a gente viu, tanto na formação do anarquismo, quanto nas diferentes ondas, o anarquismo, ele está em grande medida envolvido na criação de diversos sindicatos. Ele participa, os anarquistas e as anarquistas participam de processos revolucionários concretos, de larga escala. Gente, ainda falta muita pesquisa sobre isso. Então, a gente tem modelos de organização muito complexos nessas diferentes iniciativas revolucionárias que o anarquismo se envolveu. Então, os anarquistas possuem um esquema organizativo real da economia, da política e da sociedade. É diferente da defesa de um esquema perfeito, né? Há um debate sobre como organizar a sociedade. Isso é um debate permanente na história do anarquismo. Outra coisa, os anarquistas, em sua esmagadora maioria, não são contrários e contrárias à organização. O Felipe vai aprofundar isso com vocês, mas a gente vê como esse setor anti-organizacionista, que não defende a organização, ele não é majoritário. Então, a gente só pode atribuir esse adjetivo de anti-organização a um setor específico do anarquismo. E, ainda assim, é importante lembrar que esse setor, mesmo se reivindicando anti-organizacionista, se organiza minimamente para fazer suas ações. Então, tem modelos de organização para fazer suas ações. Bem, aqui a gente tem um gráfico feito pelo pesquisador do Instituto de Teoria e História Anarquista, Michael Schmidt, né, que ele tem outros esquemas desse também, mas esse é um pouco um gráfico geral do modelo organizativo do anarquismo, dos processos revolucionários. Então, pegar um processo concreto, como na Espanha, então, participação, um círculo menor, ou seja, uma quantidade menor de militantes, organizações específicas anarquistas, na Espanha, no caso, a Federação Anarquista Ibérica. A gente tem formação, nesses processos revolucionários, de setores de defesa, no caso da Espanha, os comitês de defesa, enraizados nos bairros. A gente tem a presença em setores industriais, ou seja, que dizem respeito à produção, sindicatos, que vão, na Espanha, por exemplo, assumir a tarefa da produção da economia. A gente tem setores de base territoriais, na Espanha, por exemplo, comum ter em cada bairro, durante a Revolução Espanhola, comitês de abastecimento, né, territoriais. São setores que vão decidir o próprio território, autogestionados. E, por fim, setores de representação regional no esquema do federalismo anarquista, no processo revolucionário da Espanha, como havia uma coordenação política federalista,
que agrupava diferentes setores. Então, gente, é um esquema político complexo, não é simples. Quem quer simplificar isso, ignora dados fundamentais da realidade. A gente precisa olhar com mais atenção esses modelos. Aquela ideia de que o anarquismo nega a política e nega o poder. Também a gente viu aqui que a ação dos anarquistas e das anarquistas ao longo das 5 ondas faz com que ignoremos de maneira enfática a tese de que há negação da política pelo anarquismo. O anarquismo não nega a política, ele nega uma determinada forma de se fazer política, que é o sistema eleitoral. E finalizando, tem mais 2 tópicos, o anarquismo como algo ligado aos camponeses e artesãos do mundo atrasado. No caso aqui, né, uma tese que o Hobsbawm vai defender é que a Espanha há uma excepcionalidade no caso espanhol, ou seja, a Espanha foi o único lugar do mundo, segundo a grande parte da tradição marxista, onde o anarquismo conseguiu promover processo revolucionário de massas. Aqui a gente viu nas 5 ondas como essa tese é completamente equivocada. Para a gente sustentar essa tese, a gente teria que negar grande parte da história do anarquismo. Então, o anarquismo ele vai mobilizar classes oprimidas, em especial o proletariado urbano. Então, o anarquismo mobiliza mais o proletariado urbano do que o campo, mas também mobiliza setores do campo. Então, sujeito revolucionário, aqui a gente tem, percebam o que está em preto é onde a hegemonia da presença anarquista e das suas propostas políticas nas 5 ondas. Um pouco em que momento o anarquismo teve preponderância em algum momento nesses lugares. Aí a gente tem o que está em verde, um pouco a presença do anarquismo nesse sujeito revolucionário do campo. E em preto, a mobilização do anarquismo em relação a esse sujeito urbano. Então, olhando o mapa, a gente chega à conclusão que o anarquismo teve tanto presença no campo quanto na cidade. Então, das 27 localidades analisadas, gente, 19 das bases do anarquismo estão nas cidades, com esse proletariado urbano. E 8 das bases do anarquismo, nesses episódios históricos, estão nos campos. A Espanha é um ponto alto, não há como negar, porém, a tese da excepcionalidade é uma tese equivocada, porque há episódios históricos importantes, tal como a Federação Anarquista Búlgara e outros episódios que a gente viu com a presença do anarquismo. Essa tese da excepcionalidade espanhola também pode ser questionada pelos episódios anteriores à Revolução Espanhola, que são ignorados por essa historiografia, né? A Federação na Espanha, presença do anarquismo e do sindicalismo na Espanha, as revoltas cantonalistas, as lutas do 1º de maio, não sei se todos vocês sabem, mas o 1º de maio, como uma data histórica, vem de uma mobilização dos Estados Unidos, onde os anarquistas vão ser reprimidos e vão ser condenados à morte. É um pouco a história do 1º de maio. E as outras revoluções que a gente viu esvaziam um pouco essa tese da excepcionalidade da Revolução Espanhola. Bem, é isso, gente. Eu vou fechar por aqui, só vou falar rapidamente uma última coisa, que é um processo interessante que está ocorrendo no território do Kurdistão. O território do Kurdistão, como eu falei, é o maior povo sem Estado no mundo. Há um partido político que começa com matriz marxista e se aproxima lentamente das ideias anarquistas. Então, um teórico que está sendo lido hoje nesse território é o Murray Bookchin, um anarquista norte-americano importante. Então, acho que é importante a gente deslocar nossa atenção para esse território, né? Por muitos fatores. Um deles chamaria mais atenção
é um exército popular formado apenas por mulheres. A YPJ, tem YPG e YPJ, né? É um processo muito interessante que envolve não só essa questão, mas uma revolução radical no campo da economia e da política, com todos os problemas, e há paralelos. Obviamente, eu não estou dizendo que o que está acontecendo lá no Kurdistão seja uma revolução anarquista, porém, contra diálogo com essa tradição que a gente viu. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, e também que fique como uma homenagem aos que foram mortos ontem, né, a essas anarquistas e anarquistas que foram mortos pela barbárie do ISIS, né, que é uma coisa terrível em relação à economia, política, gênero. Então, fica aqui, eu encerro a minha fala com essa homenagem a essas pessoas que foram mortas, o que só deixa evidente a presença do anarquismo desde o seu surgimento, e hoje ele continua atuante, e a gente não pode ignorar essa força política com caricaturas. Se a gente fizer uma crítica, o anarquismo não é perfeito, ele tem debates, correntes, mas a gente precisa, para fazer uma crítica, qualificar essa crítica. Então, me desculpe por qualquer coisa, é muito conteúdo, não consigo falar sobre tudo, queria falar sobre outras coisas. Há temas que eu domino mais e há temas que eu domino menos, mas queria fazer uma saudação e obrigado por terem me aguentado até esse horário.